The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. A sobriedade da rede britânica BBC ao anunciar a morte em paz da Rainha Elizabeth II na tarde de quinta-feira em Balmoral, na Escócia, não deixa de ser uma homenagem à monarca que partiu aos 96 anos. Ela falava pouco, fazia muito e era amada no Reino Unido e também em boa parte do mundo. El puente de Londres ha caído. Esa fue la clave. La mort de la reine Elisabeth. Queen Elizabeth II ist im Alter von 96 Jahren. A monarca com o reinado mais longo da história da Inglaterra. O reinado mais longo da coroa britânica e um dos mais longevos da história durou 70 anos. Na infância, Elizabeth não pensava em ser rainha, mas rapidamente, após uma sucessão de mortes e desistências, tornou-se em 1936 a primeira da linha sucessória. Ali percebeu que o dever seria uma missão e se preparou para abdicar do sonho de uma vida no campo, cercada por cavalos e cachorros, para comandar um império. O áudio da sua coroação, em 1953, é da rede americana CNN. I know that your support will be unfailingly given. God help me to make good my vow, and God bless all of you who are willing to share in it. By this further deliberate attack on the lives of our King and Queen, when 5 bombs fell on and around the palace, the home of our beloved sovereign and his consort is again... Elizabeth se casou com o príncipe Philip 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com ele, atravessou todos os principais eventos históricos até abril de 2021, data da morte de seu companheiro de vida aos 99 anos. Enfrentou a Guerra Fria e a transição do Império para a Comunidade Britânica das Nações, consolidada em 1997. Liderou grandes comemorações, como o Jubileu de Ouro em 2002, quando completou 50 anos de reinado, e teve que lidar com um dos momentos mais duros de sua vida particular, a separação entre o agora rei Charles III e a princesa Diana, em 1992, e as reações à sua postura considerada fria diante da trágica morte de Diana 5 anos mais tarde. It is not easy to express a sense of loss, since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings: disbelief, incomprehension, anger. De que forma Elizabeth conseguiu ter mais prestígio que a própria coroa britânica? Como ela influenciou o Reino Unido e o mundo ao longo dos últimos 70 anos? E o que se pode esperar do reinado de Charles III? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio a gente vai a Londres e conversa com a jornalista Cláudia Sarmento. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Cláudia Sarmento, a Rainha Elizabeth era aprovada por 75% dos britânicos ou até mais, apesar de uma parcela significativa da população ter críticas ao sistema monárquico, considerar um sistema anacrônico, críticas também ao passado imperialista. A gente pode dizer que a rainha era maior do que a coroa britânica? Como é que ela conquistou isso? Olha, eu acho que a gente pode dizer isso sim. Tá? Ela era muito querida, ela era muito respeitada, mesmo por republicanos, mesmo por quem questionava a existência da monarquia, não se questionava o papel da rainha. Como é que ela conseguiu isso? Bom, ela passou a vida inteira dela, 70 anos de reinado, exercendo
serviço público e demonstrando um extraordinário comprometimento com o seu dever, com as suas obrigações de rainha. My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. E eu acho que à medida em que ela foi envelhecendo, ela foi ficando com uma imagem mais humana. Claro que essa transformação não foi de uma hora para outra, foi um reinado muito longo, com muitas etapas, né, da jovem rainha inexperiente, a matriarca, né, que mantém um país unido, mas a verdade é que antes dela, os monarcas eram muito distantes do público, né, existia uma aura meio sagrada, como se eles fossem entidades, né, e com a rainha Elizabeth isso mudou e não tem volta, né, no mundo de hoje. Nenhum monarca pode viver fechado atrás dos muros de um palácio, né? A sensação que eu tenho, morando aqui já há 8 anos, é que as pessoas viam nela uma figura familiar, sabe? Como se a gente conhecesse ela. Uma mulher que se mantinha digna, inabalável. A gente não sabia exatamente o que ela pensava, né? Se ela estava sofrendo ou não, enquanto as crises iam se desenrolando fora e dentro do palácio, mas ela se mantinha ali, dando uma sensação de continuidade, né? Que era tranquilizadora. Recentemente teve um exemplo do carinho do público por ela, que foi o jubileu dos 70 anos, em junho, né? Foi uma festa popular. Queria contar só que, por exemplo, na minha rua, eu moro no sul de Londres, os vizinhos não se falam muito, né? Não são hostis, mas não existe muita troca. Mas no jubileu teve, sabe? Todo mundo bateu na porta um do outro, organizou uma festa na rua, famílias, crianças, todo mundo dividindo o almoço, cada um fez um prato, sabe? E levou para o meio da rua, as crianças brincando. E isso foi bastante marcante, né? E foi o último grande evento público da vida dela. Agora, falar um pouquinho, Cláudia, sobre esse papel que ela tem para garantir a unidade do Reino Unido, né? Como qualquer outra nação, o Reino Unido enfrentou ao longo dos últimos anos uma série de dificuldades, de desafios. Ela já enfrentou movimentos separatistas, ela enfrentou o Brexit e ela enfrentou uma série de divisões que vem se somando na sociedade britânica. Qual foi o papel dela para garantir que o Reino Unido continuasse unido até hoje? Pois ela é uma figura fascinante, exatamente por ter se mantido poderosa, né? Ela era uma figura poderosa, simbólica demais, né? Talvez uma unanimidade, né? Mas mais neutra, né? Tudo isso dentro de uma neutralidade. Então ela conhecia o seu papel e isso simbolizava a segurança das instituições democráticas, né? Foram 15 primeiros-ministros, né, que ela conheceu, passando na frente dela, né? Então ela dava ao povo britânico, né? Ela não podia interferir no governo, ela não podia trocar um governo, nem aprovar uma lei, mas a figura dela dava ao povo britânico um senso de estabilidade, né, solidariedade e estabilidade. E eu acho que era essa continuidade, em meio a tantas transformações sociais, políticas, econômicas, né, que fez da Elizabeth uma figura histórica, né. Ela não podia interferir na política de jeito nenhum. Uma das raras vezes em que ela demonstrou uma preferência política foi agora em 2014, quando teve o referendo sobre a independência da Escócia. E ela disse que esperava que os eleitores pensassem muito cuidadosamente sobre o futuro, né? E foi era o máximo que ela fazia. Então, ela era esse símbolo também de união entre o passado, né? Que as pessoas que viveram a guerra e o presente. Alguém que viu as transformações do país e do mundo e se manteve estável e serena. Assim, só para o pessoal ter uma ideia, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, ela ainda não era rainha, mas já era a primeira da linha sucessória do trono, e depois que ela se torna rainha, o primeiro convívio dela com o primeiro-ministro é justamente com Churchill, que não precisa dizer nada, né? É um super político, um mega político, né? Certamente que esse convívio também foi amadurecendo e ela foi se aproveitando, melhorando, né, ao longo do tempo. Isso, né? Ela teve esse papel também de estabilidade do pós-guerra, né? Da reconstrução do pós-guerra. Ela também simbolizou isso, né?
primeiro-ministro dela foi o Churchill, e não deixa de ser simbólico, né, ela ter morrido 2 dias depois de ter conhecido a atual primeira-ministra recém-empossada, né. Tem uma expressão que a gente gosta de usar, que é a rainha da Inglaterra, né? Para mencionar uma pessoa que não manda em nada, que tem apenas uma atuação simbólica, mas não exerce poder. Você já mencionou que a rainha Elizabeth II ela não se metia em política, ela mantinha uma neutralidade em relação a posições. Agora, ela tinha muita força, né? Lendo, inclusive, vários obituários, várias reportagens a respeito da morte dela, fica muito claro o quanto que ela antevia situações que ela passaria depois e se preparava para isso. E esse período, antes de ela assumir, fica bastante claro. Ela foi para fora, ela recebeu a notícia da morte do rei enquanto ela estava no Quênia. Então, portanto, ela já percebia que ela seria a rainha. Dá para dizer, de fato, que a rainha da Inglaterra tinha esse símbolo de uma pessoa que não mandava em nada, ou pode ser considerado até equivocado falar em rainha da Inglaterra nesse contexto? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem razão, sim. Eu acho que é equivocado mesmo nesse sentido, né? Porque ela tinha poder, né? Embora não pudesse mudar o primeiro-ministro, não pudesse dizer o que era lei, né, ou não, ela tinha um poder simbólico importante, né, e também eu acho errado quando a gente diz que é uma rainha da Inglaterra para se referir a alguém que não faz nada, e isso é errado. Ela trabalhou a vida inteira, né, foi uma vida inteira de serviço público. The princess was allowed to join the Auxiliary Territorial Service, the ATS, becoming the first woman in the royal family who was a full-time member of the armed forces. E trabalhou muito para manter a monarquia de pé, para manter as portas abertas para os seus herdeiros, né? Como a gente já conversou, foram 15 primeiros ministros, né? Do Churchill a Liz Truss, e mesmo que ela não pudesse se envolver, se pronunciar, dizer qual era a opinião dela, ela era essa garantia de estabilidade institucional, né? Os governantes precisam se apresentar a ela, né? Despachar com ela toda semana, precisavam. E precisavam anunciar a ela a sua renúncia, como vão ter que fazer com o futuro rei, né? E o que você mencionou, ela viajou pelo mundo todo, ela se mostrava, né? Enquanto ela podia, ela tinha saúde para isso, visitou mais de 50 países. Ela sabia que ela precisava ser vista para ser respeitada. Uma notícia mobiliza o mundo todo. Morreu Diana, a princesa eleita. Tentando escapar da perseguição dos fotógrafos, a mulher mais fotografada do mundo encontrou a morte num violento desastre de automóvel. Todos, ingleses ou não, estão de luto. Foram vários os eventos desafiadores ao longo de 70 anos de reinado, né? Agora, pode-se afirmar que a resposta da rainha, quando a princesa Diana morreu, em 1997, que foi considerada fria pela população de início, né? População que amava a Diana, foi um momento de maior desgaste da rainha Elizabeth junto à sociedade britânica? Isso, eu acho que até hoje a morte da Diana, na verdade toda a crise provocada pelo divórcio, né, escandaloso do príncipe Charles, é considerado sim o pior momento do reinado dela, né? Quando a princesa morreu, a rainha estava em Balmoral, onde ela veio a falecer, né? E ela demorou para voltar a Londres, né? Para ordenar, e também para ordenar que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro. E isso foi um erro, né? A Diana era extremamente popular, ainda é hoje. Ela soube usar como ninguém a mídia para mandar recados para a família real, para demonstrar ao público a sua infelicidade dentro do palácio, né? Então realmente foi um momento trágico, né? Um país em estado de choque. E a família real mantendo uma postura fria, distante na Escócia. Mas é interessante que ela entendeu isso, né? Então ela voltou a Londres, mesmo que ela tenha demorado alguns dias, ela voltou a Londres, ela vestiu o luto e ela caminhou pelo palácio, né? Na frente do palácio, vendo aquele mar de flores, né? Falou com o público e a presença dela, de uma certa maneira, confortou as pessoas. Ela foi perdoada, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Ela sabia se adaptar.
Acho que esse foi um dos legados dela. Ela mudou a monarquia sem ser uma revolucionária, né? Então essa estabilidade, essa serenidade dela que foram as marcas desse reinado. Claro que tem muita gente que não gosta dos britânicos enquanto os colonialistas, né? Havia uma percepção, e há uma percepção certamente de muitos líderes e nações quanto a isso. Agora, lá teve uma transição muito complicada do império para essa comunidade britânica de nações, né? Ela tem um papel fundamental em garantir que essas ex-colônias continuassem amigas, né? Países realmente amigos do Reino Unido, né? Isso, ela também se manteve popular, né, nessas ex-colônias. Agora esse vai ser um dos desafios, né? Porque se a gente lembrar, recentemente o William e a sua mulher Kate fizeram um tour pelos países do Caribe, foi em março, se eu não me engano, e não foi classificado exatamente como um fracasso, mas um sucesso também não foi. Né? Eles foram recebidos com protestos, eles foram recebidos com pedidos, exigências de desculpas formais dos crimes cometidos durante os tempos do Império, né? O envolvimento da monarquia na escravidão, sem a presença de Elizabeth II no trono, esse vai ser um dos desafios da monarquia agora. De que forma o Reino Unido se preparou para essa despedida e para a transição? Cláudia, o que acontece agora? Existe até um plano, né, batizado de London Bridge, para dar conta dessa transição. Qual é a dimensão desse evento? Isso já estava preparado há muito tempo, inclusive tinha várias possibilidades, né, e uma delas era que ela não morresse em Buckingham, que foi o que acabou acontecendo, e que aí envolve uma outra série de dinâmicas, né, de transporte, de como é que o corpo vai de Balmoral para Londres, essas coisas todas, mas isso tudo já estava pronto, né, já há algum tempo. A previsão é de que o funeral só aconteça dentro de 10 dias e até lá será um período de luta oficial no país, claro. O novo rei deve fazer um pronunciamento público nos próximos dias e até lá o que a gente vai ver é uma série de tributos e cerimoniais, né, já preparados. É esperado que o rei Charles apareça no Palácio de St. James e acene para o público, depois que ele for proclamado oficialmente. Ele já é rei, mas precisa ser proclamado oficialmente rei no sábado. O público mesmo vai poder prestar suas homenagens à rainha quando o caixão chegar a Londres, né, for transportado de Buckingham para Westminster. Eu acho que vai ser esse o trajeto, e ali vai haver cerimônias públicas, provavelmente devem durar uns 3 dias, né. A missa vai ser na Abadia de Westminster, e a rainha pediu, isso já se sabia, que ela seria sepultada em Windsor, no castelo de Windsor, na mesma capela em que foram enterrados seus pais, né, e seu marido. A coroação mesmo de Charles, essa cerimônia deve demorar vários meses, ainda não tem data para isso. Cláudia, a Inglaterra está saindo do reinado de uma rainha super popular para o reinado de um rei impopular e por muitos considerado fraco. Entre os analistas britânicos, há quem diga que a monarquia corre risco nesse momento? Olha, a monarquia vai com certeza enfrentar uma série de desafios. Ela ainda é forte, até porque ela era forte por causa de Elizabeth II, né? O Charles realmente não é popular, mas o seu filho é um pouco mais popular, né? É um rosto mais moderno, e ele também representa a monarquia, e ele é considerado o futuro, né, dos Windsor. Na verdade, essa sucessão, claro, já vinha sendo preparada há muito tempo. A família real vinha se concentrando muito mais já no protagonismo do Charles e do William, reduzindo o círculo próximo da rainha. O escândalo que envolveu o príncipe Andrew, um dos filhos da rainha, acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 17 anos, acelerou essas mudanças, enxugando esse círculo real, né? E concentrando, como eu disse, o protagonismo já no futuro rei. A gente vai ter que ver nos próximos meses como é que o Charles vai se sair, né? O que a gente pode esperar de Charles III, novo rei da Inglaterra? Ele sempre foi defensor de uma realeza mais enxuta, também de pautas ambientais,
The planet's health today will dictate the health, happiness and the economic prosperity of generations to come. Hence, são pautas muito atuais, sobretudo com a crise climática e essa ameaça de corte de energia à Europa. Essa deve ser a marca do reinado dele, inclusive para tentar dar um pouco mais de leveza à sua imagem? Eu acho que sim. Eu acho que nesse sentido ele vai ter uma atuação mais política que a mãe, né? Mas eu estava relendo aqui uma entrevista que ele deu à BBC em 2018 e perguntaram, né, qual seria o papel dele, se ele ia se pronunciar politicamente a respeito de assuntos controversos e ele disse não, né? Não, eu não sou tão burro assim, né? Foi a resposta dele. Ou seja, ele sabe que existe limite para a atuação dele. Agora, se ele vai conseguir ou não manter essa neutralidade, a gente vai ter que esperar. Na rainha, essa neutralidade, ela parecia natural. Ela realmente não se colocava no centro dos debates políticos. A gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser o reinado de Charles III, né? Acho que um dos desafios dele também vai ser manter a harmonia dentro da própria família. Foi amplamente noticiado aqui que ele teve um papel fundamental nesse afastamento do Andrew da vida pública. Essa questão já está decidida, mas a questão dos filhos que não se entendem não está, né? Esse é um outro ponto que vai ter que ser acompanhado. E você acha que o príncipe William deve ganhar mais protagonismo como sucessor e, até por ser uma figura mais simpática aos súditos do que o pai? E a vida do Harry, né, que tem toda essa relação distanciada, até de conflito com o próprio círculo familiar, especialmente pelo casamento com a Meghan, deve ficar ainda mais complicado ou mais afastada da família real britânica? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. O William, agora primeiro na linha de sucessão, a gente vai ver cada vez mais. O William, ele já é muito importante, já é muito presente, ele é o rosto mais moderno da monarquia. Ele tinha se mudado, acabou de se mudar para Windsor, até para ficar mais perto da sua avó, né, que Windsor era já a residência oficial da rainha. Quanto ao Harry, essa é uma questão bastante complicada, né? A mulher do Harry, a Meghan, tinha insinuado numa famosa entrevista à Oprah, né, Winfrey, que o primogênito deles não tinha recebido nem o título de príncipe por discriminação. Bom, a tradição manda que os filhos e os netos de um monarca tenham títulos de príncipe e de princesa. Então essa é uma das coisas que a imprensa britânica está destacando agora, é saber se os filhos de Harry vão receber esse título do novo rei, né? Em todas as entrevistas que o Harry já deu, e ele dá entrevistas, né, ele assegurou que tinha uma relação muito próxima e de muito carinho, muito afetuosa com a sua avó. Being with her, it was great. It was just so nice to see her. You know, she's on great form. She always got a great sense of humor with me, and I'm just making sure that ele teve esse ano com a rainha para apresentar sua filha mais nova, mas até onde se sabe, as relações dele com o pai e com o irmão ficaram muito, muito estremecidas nos últimos anos, né? Então esse é um dos capítulos que a gente vai ter que acompanhar. Cláudia, a morte da rainha suscita um debate que ocorre há bastante tempo aí no Reino Unido, que é a fortuna da família real e a fortuna pessoal da própria rainha, estimada em 370 milhões de libras, o que dá mais ou menos 2 bilhões de reais. A questão dos recursos, considerando que a Europa, o Reino Unido, vivem uma crise para os seus padrões econômicos, também pode ser uma prova de fogo, um assunto desafiador para a monarquia a partir de agora? Eu acho que sim. Eu acho que é uma prova de fogo, sim. O país não vive um bom momento, muito pelo contrário, né? O verão que está acabando agora foi definido como o verão do descontentamento, né? Uma alusão ao final da década de 70, quando houve o inverno do descontentamento, né? A gente vive uma crise imensa do aumento do custo de vida, a inflação altíssima, a guerra na Ucrânia provocou um aumento sem precedente nas contas de energia. Há milhões de famílias que não conseguem pagar a conta de luz, ou comem, ou pagam a conta de luz, né? Uma nova primeira-ministra que não é muito carismática. O sistema público de saúde
que é referência mundial, muito sobrecarregado, muito sofrido. Ainda tem uma onda de greves afetando o país. Semana que vem estava prevista uma greve de trens. Eu não sei se vai ser cancelada agora com a morte da rainha. Então tem essas comparações com o final da década de 70, quando o Reino Unido também enfrentou uma grave crise econômica, que acabou abrindo caminho para a eleição da Margaret Thatcher, né? O que isso tudo tem a ver com a monarquia? Bom, o país deve, acho que nos próximos dias, meses, né, se unir em torno desse luto nacional. Provavelmente essas questões políticas e econômicas vão ficar um pouquinho abafadas, mas a longo prazo podem sim começar a aumentar os questionamentos sobre a existência da monarquia, né? E o custo, né, para manter a monarquia. Como é que está o clima em Londres nesse momento? Há uma comoção nacional por causa da morte da rainha, muito embora ela já tivesse 96 anos? Eu acho que tem um clima de choque, assim, um clima muito sombrio, né? Como eu te disse, já era um momento muito complicado aqui, as pessoas andam tristes, nervosas, tensas, preocupadas com o inverno que vem aí, com essa crise de energia, e aí vem essa notícia hoje que ninguém esperava, porque a gente, mesmo com a saúde dela deteriorada, né? A gente tinha visto ela de pé, recebendo a primeira-ministra há pouquíssimo tempo. Então foi um choque, sim, é um clima de choque, sim. Tem muito silêncio, né? Uma coisa sombria e é muito impressionante, né? A gente vê a televisão anunciando a rainha acaba de morrer, o hino nacional entrando, os sites, né? O site de notícias da BBC com um fundo negro, É um momento muito triste, muito triste. Cláudia Sarmento, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Cláudia, um abraço. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da BBC, da BFM TV, Grupo Fórmula, CNN, ZDF, The Guardian e Canal 4 News. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.